Testes oficiais na Tailândia. Vem comigo, o FP3 concluído com sucesso. Um piloto que não está na Tailândia é Jorge Martin, né? O campeão do mundo segue fora de ação após seu enorme high side em Sepang, onde ele fraturou ossos da mão e do pé. Depois de passar por uma cirurgia em Barcelona, Martin está se recuperando para a temporada que vai começar. Infelizmente para ele, começará a ação praticamente sem teste nenhum, né? Se já não era fácil manter o título, agora complicou mais ainda. Foi assim ano passado com o Franco Morbidelli. Vimos o quão desastroso isso é para um início de temporada de um piloto, né? Tanto que Franco agora está muito bem na tabela de tempos, né? Podendo treinar normalmente. Apesar que ele tem uma ótima moto na mão também, né? Bom, vamos aos detalhes então do FP3. E atenção, atenção! Este vídeo é sobre o FP3. Daqui a pouco lançaremos o vídeo sobre o FP4 e os números finais. Ontem isso aí gerou confusão, com muitos que acessaram o nosso canal, né? Com alguns achando que estávamos errados nos tempos, mesmo mostrando a tabela oficial da MotoGP na tela. Também estava bem claro no título e na thumbnail do vídeo, né? Então você pode ter certeza que você pode confiar em nós aqui no canal, pois sempre aqui traremos informações oficiais, consequência sempre de muita pesquisa. Bom, sol brilhando e motos na pista, vamos lembrar você que o recorde de volta aqui em Changi é 1:28.700 do Pecco Bagnaia no ano passado no GP, né? Já falamos bastante desse tempo recorde aqui nos demais vídeos. Será que bateremos hoje? Os pilotos logo mostraram que é possível. Pedro Acosta fez 1:30.042. Alex Marques da Gresini foi o primeiro a entrar na casa em 1:29 na manhã de quinta-feira, com 1:29.683. E foi ultrapassado pouco depois pelo Marco Bezzecchi da Aprilia. E os tempos seguiram baixando e a hora estava chegando. Alex Marques fez a volta mais rápida nesse teste até o momento, com 1:29.034. E o recorde do percurso de Pecco Bagnaia da Ducati chegou ao alcance, meus amigos. Marc Marques conseguiu uma rodada fabulosa ao meio-dia com 1:28.855, quebrou a marca de 1:29 primeiro nesse teste, né, a 55 graus de asfalto e 33 graus de temperatura do ar, e está apenas a 0,155 segundos atrás do recorde, 1,5 décimo. O que é interessante destacar até aqui é que na quarta-feira vimos 3 pilotos da Ducati no topo, mas todos os fabricantes chegaram ao top 10, né, com pelo menos um piloto. Na primeira sessão de quinta-feira, fomos apresentados a um quadro semelhante. Os irmãos Marques no topo são seguidos por Pedro Acosta, da equipe Red Bull KTM. Depois vem o piloto de fábrica da Aprilia, Marco Bezzecchi, e o bicampeão Pecco Bagnaia, que, segundo o seu próprio comunicado, teve um dia onde nada funcionou. O Joe Mir está em 8º lugar com a melhor Honda. Fábio Quartararo está em 10º lugar com a Yamaha, não conseguindo o francês, pelo menos por enquanto, voltar mais às cabeças, né? Pecco Bagnaia melhorou, mas ainda está longe do tempo do Marc Marques, meio segundo. Ontem fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre qual motor a Ducati vai escolher para a temporada, se será o 25 ou o 24, e isso vai depender do desempenho do motor 25, bem como todo o conjunto da moto ao qual está instalado, né? Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card em anexo. E ao que vemos com os resultados aqui do FP3, parece que realmente será o motor 2024. Com exceção do Fábio Di Giannantonio, né, com a clavícula quebrada, e o Jorge Martin com a mão e o pé quebrados, todos os pilotos regulares participaram do último teste de pré-temporada em Buriram. Em vez de Martin, o piloto de testes e reserva Lorenzo Savadori está na pista para a Aprilia. Então é isso, amigos, treino FP3 concluído com sucesso, e o recorde do Bagnaia está muito perto, com Marques já chegando a 1,5 décimo dele. Daqui a pouco traremos as informações então do FP4 e o momento final dos testes oficiais. Aguarde! Vamos aqui com a tabela de tempos então. FP3, repetindo, FP3 concluído com sucesso, e o Marc Marques a 1,5 décimo do recorde do Pecco Bagnaia, né, do ano passado. 1:28.855. Alex Marques tem sido sensação até aqui, né? Segue colado ali na segunda posição. O Marques foi o único piloto na casa de 1:28. O Alex 1:29.034 a 0,179, né? Quase 2 décimos do Marc Marques. Pedro Acosta, outra sensação do teste, junto com o Marco Bezzecchi, né? O Acosta da KTM
fechou a 0,278, quase 3 décimos do Mark Marques. O Mark Bezek da Aprilia fechou a 0,389, 4 décimos quase do tempo do Marques. E o Francesco Bagnaia, então, como falamos, vem ali na quinta posição, melhorou com relação a ontem, mas ainda, em outras palavras, né, está tomando uma lavada do Mark Marques, meio segundo. Mas também sabemos, né, que o Pecco Bagnaia costuma demorar mais para engrenar, né, ele não vai tão bem nos treinos e testes logo no começo. Parece que ele vai mais tranquilo, mais para não errar, faz aquela voltinha garantidora e assim vai indo e vai progredindo, né? Esse é o jeitão que já vimos várias vezes do Pecco Bagnaia. E o Marques não, o Marques já bota para capar já no começo aí e já mete tempo, né? Então são diferentes estilos de pilotagem. Então por enquanto ali o Pecco Bagnaia na quinta posição aqui no FP3. Franco Morbidelli segue nas cabeças, né? Agora na sexta posição, a 6 décimos do Mark Marques. O Ayogura, olha só, a Ayogura aparece na sétima posição com a Trackhouse e a Aprilia a 7 décimos do Marques. John Mir com a Honda, melhor japonesa aí, vindo na oitava posição a 8 décimos. O Brad Binder, nono colocado com a KTM, 8 décimos. O Fábio Quartararo com a Yamaha, tá aí, né? Quartararo parece que voltou aos mesmos patamares que ele terminou ano passado, né? É ali que ele andava sempre, né? P10, largava em P10, aí conquistava algumas posições, mas não saía muito disso, né? É o que está acontecendo agora com a Yamaha, parece que durou pouco a alegria, né? Durou pouco a alegria, a Yamaha dominou o shakedown, ali sempre na frente, foi bem no comecinho também aqui na Tailândia e agora voltou para o seu lugar a Yamaha. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Seguido dele ali vem o Jack Miller, também de Yamaha, com a Pramac, na 11ª posição. O Quartararo a 9 décimos do líder, mesma coisa ali para Jack Miller. O Johan Zarco, 12º, com a Honda. No FP3 não foi tão bem o Zarco. O Zarco costuma ir bem nos treinos, né? Costuma estar lá na frente. Dessa vez a única Honda lá é o Mir, né? O Luca Marini tinha ido bem ontem, né? Hoje já caiu um pouquinho na tabela de tempos, 13º colocado, mas lembrando, isso aqui é um teste, né? Não dá para garantir nada. Daqui a pouco os pilotos, alguns deles podem ter apenas testado, não se preocuparam tanto com o time attack, né? Mas dá para ter uma noção, né? Se o piloto está lá na frente, tipo o Mark Marques está lá na frente em P1, é porque tá tudo certo, né? Então tem isso também. O Raul Fernandes, 14º colocado, com a Trackhouse e a Aprilia. Depois o Alex Rins, caiu bem o rendimento dele, 15º colocado com a Yamaha, 1.3 do líder. Maverick Viñales, 16º colocado, se adaptando com a KTM, ali em 16º então, a 1.4. O Sompiat Chantra, 17º colocado com a Honda, 1.6 de gap para o Mark Marques. O Enea Bastianini também se adaptando com a KTM, 18º colocado, a 1.6. Não só o Maverick e o Enea, mas o Chantra também se adaptando, né? Claro. Miguel Oliveira, 19º colocado com a Yamaha. Miguel Oliveira a 1.7. Temos vários pilotos aqui se adaptando, né? Fermin Aldeguer, 20º colocado com a Gresini. O Fermin começou voador, né? Os testes e agora caiu bastante o rendimento, né? Tá aí o 20º colocado e último dos pilotos oficiais, Fermin Aldeguer. E o Lourenço Salvador, o último colocado com a Aprilia, 2.6 de gap. Então é isso, amigos. Vídeo sobre o FP3. Daqui a pouco eu volto com o vídeo do FP4. Aguarda aí.
Chegou até aqui no fim do vídeo? Então, além do like e da inscrição aqui no canal, peço que você assista o vídeo, cujo link está aqui na descrição. Fala sobre investimentos, garanto que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Invista de forma que seja bom para você e só para você. Também ensinamos você a investir no exterior. Tudo na prática e bem rápido, sem enrolação. Fique imune às crises. Entre em contato conosco agora mesmo, mas assista o vídeo antes. Obrigado e até a próxima.